Que as bênçãos de Deus Pai e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês que me ouvem através deste vídeo. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta, e a pergunta é: será que estou seguindo a Cristo? Esta pergunta, ela merece uma atenção muito especial, de todos nós, que seria muito trágico acharmos que estamos seguindo a Cristo e se de fato não estamos, seria um final triste, um final trágico. Eu me lembro uma vez quando fui para a cidade de São Paulo, muitos anos atrás, visitar lá um amigo, e nós marcamos um lugar de encontro ali logo na entrada de São Paulo, e ele disse: olha, você me segue. E ele então foi na frente e eu fui dirigindo o meu carro atrás dele. Mas quem já andou, já dirigiu em São Paulo, sabe que o trânsito lá é bastante complicado e muitas pessoas estão apressadas, elas dirigem entrando um na frente do outro, e não é muito fácil de você seguir alguém numa cidade como aquela. Mas o que aconteceu naquela ocasião é que eu mantive o mais próximo possível o meu carro do carro do meu amigo, mas chegou num determinado momento, outros carros foram entrando na minha frente, eu fui ficando um pouco para trás, e aí eu acabei não percebendo que aquele meu amigo entrou em uma determinada rua, no entroncamento, e eu estava olhando um outro carro achando que era o carro do meu amigo. E aí então, depois de dirigir assim por um bom tempo, eu cheguei no destino seguindo aquele carro que achei que fosse o carro do meu amigo, um carro semelhante. E aí então ele parou, logo um pouco depois eu parei, e quando a pessoa desceu do carro, eu percebi que não era o meu amigo, deu aquele frio de saber que eu tinha cometido um erro, que eu estava seguindo a pessoa errada. E depois, para consertar aquilo, gastamos algumas horas. Porque uma coisa é você se perder hoje em uma cidade, no trânsito, com GPS, e você liga, e com os meios de comunicação tão eficientes, e logo você consegue localizar e não tem esse problema. Mas isso aconteceu naquela época que nem celular a gente usava, estava muito no início de celular, que era uma coisa tão cara. Então, quando nós seguimos alguém e nós depois descobrimos que não estamos seguindo, isso pode ser uma coisa tão ruim para a nossa vida. Mas então, pensando naquele tema, dessa pergunta se está de fato seguindo a Cristo, eu queria falar um pouco sobre a concepção que as pessoas têm de seguir a Cristo. Normalmente as pessoas pensam o seguinte: aquela pessoa começou a seguir a Cristo porque ela começou a seguir uma determinada igreja. Está associado seguir a Cristo em seguir uma determinada igreja cristã. Eu me lembro também de uma coisa que aconteceu tantos anos atrás, em 1968, quando os meus pais tomaram uma decisão de seguir a Cristo, e eles entenderam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E eles, então, na condição de perdidos, eles tomaram a iniciativa de seguir a Cristo. E eles, então, tomando aquela iniciativa, começaram a frequentar na igreja. E eu lembro que uma das vizinhas que tinham lá próximo da nossa casa, ela chegou e disse para minha mãe: é verdade que você virou crente? Era um termo muito utilizado na década de 60, 70, quando as pessoas, então, aderiam a uma igreja evangélica. Então, era o termo usado como crente. Aí minha mãe, ainda sem muito conhecimento da questão de seguir a Deus em uma igreja diferente, ela estava dizendo: eu aceitei Jesus no meu coração e eu estou, então, querendo seguir Jesus desta maneira. Então, posteriormente, depois as pessoas compreenderam que seguir a Cristo é quando a pessoa recebe Jesus em seu coração, reconhecendo como único e suficiente Salvador, e tem atitude, então, de seguir a este Jesus,
né, e não desistir de seguir ele por nada. Mas há essa concepção, né, de seguir a Cristo quando a pessoa entra para uma igreja cristã e ele se torna um adepto daquela igreja, daquela religião, e para seguir então Jesus desta maneira. Na igreja primitiva, lá no princípio, né, quando a igreja começa com os apóstolos, não era desta maneira. Né, os convertidos ao cristianismo, eles estavam então seguindo a Cristo, seguindo as doutrinas dos apóstolos. E naquela época não tinha então nomes de igrejas, não havia placas, não havia como alguém dizer, eu sigo a igreja A, B ou C. O Novo Testamento ele vai fazer alusão às igrejas daquela época como comunidade de cristãos. Então a Bíblia fala sobre cristãos de Jerusalém, de Antioquia, de Derbe, Listra, Icônio, da Macedônia, de Corinto, Filipos, da Galácia, Tessalônica. É uma lista grande de igrejas que são citadas ali no Novo Testamento, principalmente a partir de Atos dos Apóstolos, onde começou a igreja primitiva. E até lá no final, no livro de Apocalipse, se nós verificarmos o capítulo 2 e também o capítulo 3, ali tem uma mensagem dirigida a 7 igrejas da Ásia. O apóstolo João recebe esta revelação divina de Deus para levar esta mensagem aos 7 anjos daquela igreja, os 7 líderes daquelas igrejas. Daí nesses capítulos vai figurar lá igrejas de Éfeso, de Esmirna, igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então eram nomes de igrejas que estavam em determinada cidade e não eram placas de igreja. As igrejas no primeiro século não tinham placa, e nem no segundo e nem no terceiro. Começou a surgir placa de igreja ali depois do início do quarto século. E esta igreja que existiu então até aquela época era uma igreja onde uma comunidade de cristãos viviam reunidos. A palavra que vai aparecer como igreja ali no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra grega eclésia. E esta eclésia é um termo grego, que tem o prefixo e sufixo. Ek, desta palavra eclésia, significa chamados. Eclésia significa para fora. Então, pessoas chamadas para fora, ou seja, chamadas para ser discípulos de Jesus, para serem proclamadores do Evangelho Salvador de Jesus. E nesta igreja primitiva, então havia ali liderança, é claro, existiam as pessoas envolvidas com seus dons no ministério da igreja, mas estas igrejas elas não tinham o seu registro público em algum órgão, em alguma cidade, como é nos dias de hoje. Não havia um estatuto, e até porque não havia espaço para isso. Naquela igreja primitiva cristã, havia perseguições terríveis contra a igreja. Esta igreja era uma igreja que, à luz dos homens, era uma igreja secreta, ou seja, ela não era identificada por placas, mas a gente sabe que era uma igreja poderosa, uma igreja ungida, onde o poder do Espírito Santo era manifesto naquela igreja. Eles não tinham templos. Pedro e João, Pedro sendo ali o primeiro líder, quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros, Pedro entende esta mensagem. E no dia de Pentecostes ele levanta e ele traz uma grande mensagem para aquele povo que lá estava, onde se converteram aproximadamente 3.000 pessoas, as quais foram batizadas também em confirmação da sua fé. Então Pedro, ele pensa, nós vamos então continuar indo no templo, vamos continuar ensinando as pessoas, para que nós possamos mudar esse legalismo, essa religiosidade desse povo judeu, para que eles passem então a seguir a Jesus, as doutrinas de Jesus, e entender que a salvação agora é por fé, não é por obras, não é por sacrifício de animais. Mas Pedro, então, tentando fazer isso, ele foi rechaçado pelos líderes daquela época. Ele foi perseguido, ele foi preso,
né, as pessoas tentaram calar, diz que não era mais para ele falar no nome de Jesus, né, sob ameaça de espancamento, de açoites. E a última vez que nós vamos ouvir na Bíblia o relato de que Pedro estava ensinando no templo é em Atos no capítulo 5. Né, um pouco antes, Pedro vai lá na hora nona da oração no templo Formosa, e ali naquela porta Pedro encontra aquele coxo paralítico, né, pedindo esmola, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Né, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem então levanta, saltando, glorificando a Deus, e o povo então glorifica a Deus por aquele grande milagre. Mas aquilo então foi notório, e aqueles líderes religiosos que não tinham nessa autoridade, esse poder vindo de Deus, eles então começaram a ficar com inveja, achando que esses homens poderiam carregar para si muitos adeptos, e eles então não permitiram mais que os apóstolos fossem até o templo para poder ensinar e orar e fazer qualquer uma outra coisa. Então eram cristãos, né, sem igreja. E o apóstolo Paulo, que converte ao cristianismo um pouco depois, nós conhecemos a história quando ele ia para o caminho de Damasco para prender cristãos, perseguir cristãos, e ele teve aquele encontro com Jesus, né, e ele então receber, né, de Deus uma palavra de que ele seria um grande instrumento para levar a palavra, embora tantos sofrimentos que ele iria enfrentar. Ele então frequentou por muitas vezes as chamadas sinagogas. As sinagogas eram espaços pequenos, não tão grandes, e ali cabiam poucas pessoas, onde eles iam para estudar a palavra. Ali era um lugar de estudo, também um lugar onde as pessoas falavam com Deus. E Paulo, então, ele tenta por muitas vezes implementar, né, este evangelismo e este cristianismo dentro de 4 paredes, que eram essas sinagogas, mas Paulo, ele também foi muito perseguido, né, ele foi torturado, espancado, preso, né, por ele ter, então, ali naquelas sinagogas, falado a respeito de Jesus. Aquele povo religioso não aceitaram o evangelho de Paulo. A última tentativa de Paulo de fazer algo dentro de uma sinagoga, né, vai aparecer em Atos no capítulo 19, no verso 8, onde narra que durante 3 meses, né, Paulo ele fala ali naquela sinagoga para muitas pessoas. Mas o texto ali vai dizer que as pessoas, muitas delas não acreditaram naquilo que Paulo estava dizendo, e elas criticavam muito Paulo. Então Paulo, ele abandona a sinagoga definitivamente. Né? O Atos capítulo 19, verso 9, né, o texto narra que então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Ou seja, Paulo rompe com o judaísmo, ele chega à conclusão que não dá certo ele continuar querendo ensinar ou formar uma igreja dentro de 4 paredes ali naquela ocasião, e ele então sai fora, ele deixa a sinagoga para lá, ele vai em um outro lugar, né, que é uma escola de um homem chamado Tirano, e ali então por 2 anos ele está ensinando, ministrando a palavra de Deus às pessoas. Talvez nós podíamos até pensar então que a primeira igreja, né, dentro de 4 paredes que surgiu, a primeira igreja cristã, foi esta igreja dentro da casa deste homem, ou dessa escola, e ali então talvez foi um dos lugares que muitas pessoas foram abençoadas, e de lá saíram muitos cristãos, né, e eles então deixaram a sinagoga de lado. Falando ainda em sinagoga, a sinagoga passou até a ser uma coisa do mal, né, por conta de que eles não aceitaram o evangelho de Cristo. Quando nós olhamos num texto lá no final da Bíblia, no capítulo 2, verso 9, e também o capítulo 3, verso 9 de Apocalipse, vai dizer que ali haviam algumas que se passavam por judeus, mas eles eram opositores ao cristianismo. E Deus, então, revelando uma palavra ao apóstolo João para levar para 2 igrejas, que é a igreja de Esmirna e também a igreja de Filadélfia, ele está dizendo, olha, lá tem pessoas que dizem ser judeus e não são,
mas são a sinagoga de Satanás. Né? Veja como que Deus está dizendo a respeito de sinagoga naquele texto. Olha, ali tem alguns que estão dizendo que são judeus. Judeus é aqueles que eram da promessa, mas está se referindo a judeus convertidos e que estavam lá dentro daquele lugar. E ele diz, olha, essas pessoas, eles não são nada disso, eles estão mentindo, eles são enganadores, né? E eles são sinagoga de Satanás. Né? São pessoas que não haviam, de fato, tido uma vida transformada. Eu fiquei até pensando, quando tive essa iluminação desse texto, se em nossos dias também ainda não existe sinagoga de Satanás, onde as pessoas usam o púlpito, né, por interesse próprio, né, para deturpar a palavra de Deus e levar o evangelho que não é aquele que Deus disse que os seus seguidores, seus discípulos deveriam levar. Mas voltando então, dito isso sobre a igreja primitiva, né, e voltando na história, né, e que eles seguiam a doutrina dos apóstolos, eles não tinham uma igreja organizada, né, eu quero dizer para você que a igreja como organização, ela veio surgir apenas no quarto século, no tempo do imperador Constantino. Né, e esse Constantino, apesar dele ser uma pessoa pagã, né, adepto de deuses como Hércules e Zeus, ele vê no cristianismo a possibilidade de fortalecer, né, o seu império. Então, pensando nisso, ele convoca ali os bispos que haviam naquela época cristão, e ele então faz um concílio chamado como Concílio de Niceia, né, Niceia da Bitínia, uma das cidades turcas hoje, né, com o nome trocado. E no dia 20 de maio, até o dia 25 de junho do ano de 325 depois de Cristo, então teve esse concílio de bispos cristãos, né, e ele é conhecido na história como o Concílio de Nicéia. E Constantino, como imperador, né, ele organiza esse concílio e ele então prepara tudo para que acontecesse isso. E diz a história que ele liderou este concílio, né, ele participou, embora ele não fez nenhuma votação. E foi neste concílio então que estes bispos começaram a organizar, né, a primeira igreja, então, denominada Igreja Católica, que depois passou a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. E a primeira catedral, a Catedral de Roma, né, a Basílica de San Giovanni, em Laterano. E esta organização, ela começa, então, a ser implantada aí após o ano 325, e ali, então, depois ela vai cada vez mais trazendo outros adeptos a seguir, e a igreja é a maior igreja cristã em todo o mundo. Mas ainda falando então sobre esta igreja que foi organizada apenas, né, no quarto século, né, algumas pessoas já me perguntaram, pastor, eu já ouvi tantas pessoas dizerem que a igreja católica começou lá no início, no tempo de Pedro, porque Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Eu vou explicar um pouco rapidamente, porque esse não é o cerne da mensagem, mas já como eu entrei nesse assunto, eu quero explicar rapidamente o que aconteceu. Quando a Igreja Católica se organizou a partir do ano 325 depois de Cristo, ela tinha como pessoas muito importantes do cristianismo aqueles que viveram antes, né? E ela sabia que Pedro foi um homem que recebeu a autoridade de Jesus, né, para cuidar do rebanho que é de Jesus, né, que são as ovelhas de Jesus, os cordeiros de Jesus. E ela então, diante daquela fala de Jesus, né, tem alguns até que diz que Pedro ele era a pedra fundamental da igreja, porque Jesus diz, tu és Pedro, né, e sobre essa pedra, né, estabelecerei a minha igreja. E aquele texto está dizendo, olha, você é um Petrus, Petrus é pedregulhos, pedras pequenas, e Jesus está dizendo, você é estas pedras pequenas, mas sobre essa pedra, esta rocha, né, que era Jesus, ele estava fundamentando a igreja. É esse o sentido daquela fala de Jesus. Mas Pedro foi sim um líder instituído por Jesus, né, o primeiro para que esta igreja cristã, né, continuasse após a ressurreição de Jesus. E Pedro tomou essa postura no dia de Pentecostes. Mas o que eu quero dizer, então, tanto Pedro
quanto muitos outros líderes religiosos, bispos que havia já em várias cidades, em vários lugares ali do Império Romano, eles deram a sua própria vida para que o evangelho fosse adiante. Muitos foram torturados até a morte de forma cruel. E quando a Igreja, então, católica, ela se organiza, ela quer considerar aqueles que viveram antes como pessoas muito importantes que lutaram para que o cristianismo prosseguisse. Então, seria injusto deixar apóstolo como o apóstolo Pedro de fora dessa lista. E na história da Igreja Católica vai aparecer pelo menos 33 papas antes da Igreja ser organizada. Esse termo papa, que significa pai, pai da Igreja, isso vai aparecer também depois. Mas então, explicando é isso, eles olharam para todos aqueles antecessores que foram pessoas usadas por Deus e eles colocaram no rol de líderes religiosos que depois chamados como papas e foram canonizados anos depois. Então, quando nós olhamos para essa história toda da Igreja, você pode perguntar, pastor, o que tem a ver essa história com o tema será que estou seguindo a Cristo? O que tem é que muitas pessoas elas seguem igrejas achando que estão seguindo a Cristo. Isto é ruim, é um perigo, religiosidade é um perigo. Eu não quero aqui dizer, então, que não deva ter igrejas. Sim, igrejas organizadas, nós até precisamos ter igrejas organizadas. A lei do país diz que deve ser desta forma e nós devemos seguir estas regras. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos seguir a Cristo e como seguidores de Cristo, então como corpo de Cristo, nós fazemos parte de uma igreja, de uma denominação. Eu quero até lembrar um texto que está em Hebreus capítulo 10, verso 25, onde o escritor dos Hebreus está dizendo: não deixemos de reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, o texto está dizendo, olha, não é para você então não se reunir como igreja, não é para você deixar de ter um lugar para você servir a Deus, glorificar a Deus, usar o dom que Deus te deu. Mas é diferente seguir a Cristo do que reunir como igreja. Até porque na igreja pode ter reuniões também para um jantar, para um almoço, para um café, para alguma outra atividade. Há muitas atividades dentro da igreja. Então, há uma diferença entre seguir a Cristo e reunir como igreja. E essa questão de apenas as pessoas serem frequentadores de uma igreja e dela estar ali presente, de repente até participando de algum ministério, de alguma obra dentro da igreja, isso não significa que de fato essa pessoa está seguindo a Cristo. O Cristo ele reconhece seus seguidores, aqueles que realmente o aceitaram como Senhor e Salvador e entenderam que Cristo morreu na cruz para nos salvar, que nós, com os nossos esforços, com a nossa capacidade, não somos suficientes para alcançar a salvação. Então, para ser um seguidor de Jesus, vai além de fazer alguma coisa dentro de uma organização religiosa. Tem um texto em Mateus capítulo 7, versos 21 até o 23, e Jesus ele estava ali alertando quanto àqueles que o seguem e que acham que estão de fato seguindo, mas estavam equivocados. E o texto diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Era uma pergunta de Jesus. Não profetizamos em teu nome? E outros ainda poderiam dizer, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só a palavra de Jesus, ele está se referindo a pessoas não apenas que iam na igreja, mas pessoas que ministravam, pessoas que utilizavam de um dom, de um poder que vem do céu para expulsar demônios, para curar enfermos.
E a palavra que Jesus dará a estas pessoas que não estão seguindo ele é que ele nunca conheceu estas pessoas e que elas devem apartar dele porque são pessoas que praticam a iniquidade. Então Jesus mostra nesse texto que muitos acham que o seguem, mas elas estão equivocadas, não seguem a Jesus. E eu volto então a fazer aquela pergunta do tema. Você está seguindo a Jesus? Se sim, por qual motivação, né, você está seguindo Jesus? A gente vai falando e vai lembrando de histórias. Eu me lembro, há muitos anos atrás, né, de uma irmã que tinha deixado de frequentar a igreja já por bastante tempo, e depois, né, de passar um tempo e a gente visitou ela e ela sempre dava alguma desculpa e ela realmente não estava muito querendo frequentar a igreja e também nem de seguir a Cristo. Mas depois de um determinado tempo ela aparece lá na igreja e ela me procura: ó, pastor, eu vou voltar para a igreja. Eu quero servir a Jesus, eu quero ser uma pessoa, né, serva do Senhor. Diz: que bom, eu sou muito feliz com essa atitude de você voltar para Jesus. Sempre há tempo das pessoas voltar para Jesus. Eu até contei para ela a história do filho pródigo, que saiu, mas um dia ele voltou e o pai o recebeu de braços abertos. Ele disse: Jesus, ele sempre está esperando que as pessoas voltem. Mas aí depois de um determinado tempo ali conversando, ele disse: pastor, eu quero que o pastor ore por mim, porque eu fui no médico, eu estava tendo uns problemas de saúde, né, e lá foi diagnosticado que eu estou com câncer, né, um câncer maligno, e eu estou apavorado com isso, e eu quero que o pastor ore, né, porque eu estou com medo de morrer. Né, e eu disse: olha, eu vou orar por você, e eu quero que você tenha fé, porque Deus cura câncer, Ele cura qualquer enfermidade. E na minha caminhada cristã, eu já conheci várias pessoas que foram curadas por câncer através da oração. Então Deus faz este milagre. E nós oramos por aquela irmã, né, e ela então começou a seguir a Jesus e Deus deu muitos anos de vida para ela. Mas por que eu estou citando este exemplo? Porque foi preciso que aquela mulher fosse acometida por uma doença mal para ela então agora resolver seguir a Cristo. Nós precisamos cuidar muito com as motivações do nosso coração de seguir a Cristo. Não é por causa de problemas, é por causa de enfermidade que nós devemos tomar a atitude de seguir a Cristo. Precisamos seguir a Ele, né, porque Ele nos chamou para seguir. Ele nos propõe um caminho único de salvação. E se eu não seguir a Ele, eu perco a salvação. E o amor de Jesus é tão grande que Ele nos constrange a seguir. Paulo chegou a esta conclusão. Nós devemos seguir a Cristo por amor, por aquilo que Ele representa para a nossa vida, e não por qualquer um outro interesse. Né? Se você frequenta uma igreja pensando em prosperidade, pensando em crescer financeiramente, né? Este não deve ser um propósito de uma pessoa de seguir a Cristo. E eu digo até mais, as pessoas que seguem a Cristo desta maneira, elas pensam que estão seguindo a Cristo, mas elas não estão seguindo a Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo de um coração sincero, puro, né, e com objetivos santos, e não por interesses pessoais, principalmente esses interesses terrenos. Eu quero agora, então, prosseguindo, ler um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57 até o verso 62, né, que tem tudo a ver com esse tema, né, que nós estamos trabalhando nesta mensagem. O texto lá diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esta passagem bíblica, meus amados e amadas irmãs, ela foi relatada logo depois, quando Jesus faz milagres e ele então está indo da Galileia com destino a Jerusalém. E ele então, indo para esse destino a Jerusalém, ele passa num povoado samaritano, e o povo samaritano ali daquele lugar, eles não quiseram receber Jesus nem os seus discípulos, porque eles perceberam que eles iam para Jerusalém, e como o samaritano tinha problema com os judeus, eles não quiseram que eles ficassem ali naquele povoado. Foi naquela ocasião que Tiago e João, eles disseram para Jesus: Jesus, quer que façamos cair fogo do céu para destruir estas pessoas? Daí Jesus repreendeu eles, dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. Daí eu não vim para destruir ninguém, eu vim para salvar pessoas. Daí é nesse contexto, então, desta caminhada, onde pessoas, multidões estão seguindo a Jesus, que aparece este homem, embora alguns dizem que também poderia ser mulher, mas a maioria das traduções bíblicas traz como sendo um homem. Daí ele diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Esta palavra seguir é um verbo, e este verbo no grego ele tem uma pronúncia akolopeo, e significa percorrer a mesma estrada. Ou significa também acompanhar um líder, uma liderança, seguir de perto, no calcanhar da pessoa, muito próximo, e também seguir com obediência sem demora. Veja bem que nesse significado grego, essa palavra ela mostra que não era apenas a pessoa seguir a Jesus, mas era seguir a mesma estrada que Jesus iria seguir. Era seguir Jesus de perto, como um discípulo que anda perto do mestre. Até há um ditado que diz que o discípulo verdadeiro é aquele que caminha no pó da sandália do mestre, ou seja, o mestre está andando e ele está fazendo pó, ou fazendo o pó subir na estrada, e o discípulo está tão perto que aquele pó da sandália do mestre está atingindo também os pés do discípulo. Mas o que me chama a atenção neste verbo é que ele significa seguir com obediência sem demora. E este rapaz, ele estava propondo isto para Jesus. Ele estava querendo: eu quero seguir você agora, já, onde quer que você for. Se nós olharmos apenas na parte onde ele fala seguir-te-ei, isso daí dentro de uma gramática é um verbo que está como um verbo transitivo. E o transitivo ele precisa de um complemento verbal para que possa ter uma compreensão total. Então, seguir, mas seguir o quê? Então, seguir em alguma coisa seria o complemento verbal. E este homem, ele dá este sentido, este complemento a este verbo, porque ele diz: seguir-te-ei, mas depois ele diz: para onde quer que fores. E eu quero até aqui dar uma pausa para que você possa entender a importância disso que eu estou dizendo, deste verbo transitivo. É porque algumas pessoas dizem assim: eu vou seguir Jesus, eu decidi, eu vou seguir. Mas você vai seguir para onde? Você vai fazer o que seguindo Jesus? Qual que é a sua iniciativa? Então, só seguir não basta, tem que ter alguma coisa que acompanha essa atitude de seguir. E as pessoas que seguem a Jesus, elas tomam uma atitude na vida, elas não continuam sendo as mesmas pessoas. Porque eu já ouvi pessoas dizer: olha, eu segui Jesus, tomei a decisão de seguir Jesus. Mas são pessoas que se embriagam, são pessoas que vivem na promiscuidade, são pessoas que não tornaram-se uma nova criatura, ele continua com as práticas da velha criatura. Então, seguir a Jesus significa: eu vou seguir para onde quer que fores, da maneira como o Senhor quer, do jeito como o Senhor estabelecer. Então, seguir Jesus implica em seguir ele completamente. Então, este jovem, ele chega bem intencionado, ele foi sincero: mestre, eu vou te seguir para onde quer que fores. Daí Jesus via a sinceridade no coração dele, e Jesus então aponta algumas dificuldades. Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho parada,
né? As aves têm ninhos, a raposa tem as suas tocas, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Você está disposto a seguir dessa maneira, né, dessa forma que você está especificando? E nós sabemos que aquele jovem, ele não deu continuidade a este propósito, porque ele deixa de aparecer na história como seguidor de Jesus. Então, seguir a Jesus implica enfrentar dificuldades, significa renúncia, abrir mão de coisas. E nós, então, precisamos ter ciência disso se nós queremos seguir a Jesus. Eu vou falar também do segundo homem que aparece naquele contexto, e aquele homem, ele não se manifesta, né, voluntariamente para seguir a Jesus. Mas agora é Jesus que fala com ele, o verso 59 de Lucas 9, lá está relatado. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Ele reconhece a autoridade de Jesus, né? A palavra ali onde fala Senhor, né? A palavra Kyrios, né? Do grego, né? E ela tem o significado de supremo em autoridade. Ou seja, aquele homem diz, Jesus, tu és então supremo em autoridade. Né? O Senhor é o dono, né? Tem esse significado também essa palavra grega. Mas ele coloca o obstáculo. Deixa sepultar primeiro o meu pai, né? E aí então depois eu posso ir. Nesse texto há um entendimento que quando aquele homem diz deixa primeiro sepultar o pai, ele está dizendo, olha, eu preciso cuidar do meu pai até que ele venha morrer. Né? Eu preciso, meu pai já é uma pessoa de idade, eu não posso deixá-lo sozinho. Então, assim que meu pai morrer, né, e eu sepultar, eu posso seguir. Eu não tenho como comprovar isso biblicamente, mas há o relato de alguns teólogos, né, que afirmam isto. O que eu posso afirmar é que a palavra grega que aparece lá de sepultar é a palavra tapto, né, e essa palavra significa realmente sepultar e enterrar. E a resposta de Jesus é muito contundente e clara, porque Jesus diz assim, deixe os mortos enterrar os seus mortos. E a palavra que Jesus usa como mortos ali no grego é a palavra necros, né? E ela significa cadáver, né? Uma pessoa de fato morta. Então Jesus está dizendo, ó, deixa, né, os cadáveres, né, sepultar os cadáveres, mas portanto você vem e siga. Né? Se nós pensarmos então naquilo que Jesus está dizendo, ele está dizendo que quem não segue a ele é uma pessoa morta, é um cadáver ambulante, né, ainda que alguns possam contestar, mas foi o que Jesus disse de uma forma tão clara naquele texto. E por último, nós temos aquele terceiro homem, né, e esse então agora aparece no verso 61, o texto diz, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa palavra de Jesus tocou já no meu coração há muitos anos atrás, né, e me fez até chorar, porque às vezes nós queríamos, naquela época, já seguir a Jesus e havia tantos obstáculos, e eu olhava para isso e Jesus diz, olha, quem tomou a decisão de me seguir, e ele olha para trás, ou seja, ele ainda está preso em coisas, essa pessoa não está apta para o reino de Deus, é preciso se desprender. E é isso que Jesus está dizendo para aquele homem, eu vou despedir da minha família, daí parecia ser uma coisa tão importante como de fato era, mas Jesus, ele demonstra que ali havia urgência para que ele fosse então fazer aquilo que ele estava desejando fazer, ele deveria colocar aquilo em primeiro lugar. Então nós vemos, né, que pessoas se oferecem para seguir a Jesus, elas decidem seguir a Jesus, mas elas não enxergam a dificuldade, muitas delas ficam pelo meio do caminho quando se deparam com a dificuldade. Né, muitas pessoas colocam também obstáculos, né, como aquele de sepultar o pai. E muitas pessoas não vê que é urgente seguir a Jesus, que não pode deixar para depois, porque o dia de amanhã não nos pertence. E quando então nós seguimos a Jesus, quando nós renunciamos a tudo deste mundo, nós somos abençoados por Deus e nós teremos a recompensa no céu e até mesmo aqui na terra.
Nesse contexto, tem um relato em Mateus capítulo 19, verso 27, que então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus amados, quando nós olhamos para esta palavra de Jesus, ele alista algumas coisas que são profundas para nós como importantes. Porque ele cita irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos. Ele coloca também, é claro, casas e terras. Mas ele coloca aquelas pessoas que mais nós queremos bem. Ele coloca aquelas pessoas que nós sofremos tanto quando nós perdemos essas pessoas. É as pessoas mais próximas que nós temos. E Jesus está dizendo assim: olha, todo aquele que tiver deixado tudo isso, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Alguns dizem: pastor, então é para abandonar a mulher, é para abandonar o marido é para abandonar filhos, a mãe. Não, esse texto não está falando de abandono. Ele está falando o seguinte, de que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar aquilo que Jesus colocou em nossas mãos para fazer. E essas pessoas não podem se tornar um obstáculo de fazermos aquilo que Jesus nos chamou a fazer, e a gente usar aquilo como desculpa. E se nós, então, colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, aquilo que Jesus nos chamou a fazer, então aí de fato nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, de fato nós estamos seguindo a esse Jesus. E Jesus conclui que além da pessoa receber 100 vezes tanto aqui na terra, ele herdará a vida eterna. Este é o grande galardão, o grande prêmio daqueles que seguem a Jesus. Eu tomei a decisão de seguir a Jesus em 1968. 52 anos estou seguindo a Jesus, nunca saí, nunca abandonei a fé e nunca tirei um tempo, porque alguns falam: eu vou tirar um tempo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Já enfrentei tantas dificuldades, já perdi pessoas da família, já sofri acidentes que poderia ter ceifado a minha vida, mas eu estou aqui seguindo esse Jesus e eu vou seguir todos os dias que Ele me der neste mundo. E eu desejo que você assim o faça, e se você assim está fazendo, persevere, porque este é o desejo de Jesus para todos nós. Eu quero orar neste instante para que Deus nos ajude a sempre seguir a Jesus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra que revela aos nossos corações de que maneira nós devemos seguir ao Teu Filho Jesus Cristo. O Teu Filho diz que aqueles que o seguissem não andariam em trevas, mas ao contrário, teriam luz porque Ele é a luz do mundo. E quantas pessoas, ó Deus, andam em trevas, até mesmo pessoas que andam seguindo uma religião, anda frequentando uma igreja, achando que está seguindo a Jesus, mas está vivendo em trevas. Meu Deus, ilumine o coração desta pessoa para que ela possa entender de que maneira ela precisa se comportar, de que maneira ela deve se conduzir para estar de fato seguindo a Cristo. Para não acontecer, ó Deus, de nadar e depois morrer na praia, como um ditado que nós temos neste mundo. Meu Deus, eu peço que o Senhor ajude as pessoas a tomarem decisões sérias e se comprometerem com o Teu reino e com a Tua palavra. Ó Deus, peço que o Senhor livre pessoas também de seitas, aquelas que enganam as pessoas, aquelas que falam meias verdades, que os Teus filhos sigam
aquelas que falam a verdade, aquelas que têm as suas doutrinas de fé e prática pautadas nas Sagradas Escrituras, que é a verdade pura, iluminada e revelada a cada um de nós. Ajude os teus filhos a compreender a tua palavra e que eles sejam prósperos e abençoados, como Jesus diz 100 vezes aqui na terra, e alcancem a salvação, a vida eterna, que é aquilo que nós estamos caminhando, ó Deus, para um dia chegar e viver esta vida eterna na tua presença. Eu peço ainda, Deus, nesta hora, que o Senhor abençoe as pessoas que estejam enfermas. Tantas pessoas estão enfermas. Coloque as tuas mãos, cure estas pessoas, ó Pai. Tire esta enfermidade, por pior que seja, que elas sejam repreendidas e sejam eliminadas destas pessoas. Abençoe, ó Deus, o trabalhador, o autônomo, o profissional liberal, o empresário. Ajude eles, Pai, principalmente nesta época de crise, para que eles possam, ó Deus, ter os recursos que eles precisam para a sua subsistência. Ó Deus, eu coloco então todos diante do Senhor e eu peço que o Senhor assim os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e eu quero lembrar novamente vocês que é importante vocês multiplicar estas mensagens para abençoar a vida de pessoas. Pessoas podem tomar uma decisão de seguir a Jesus através da sua ação. Você manda esta mensagem para um amigo distante, pode ser qualquer parte do mundo, e ele então descobre que ele não está ainda seguindo a Jesus e você vai ser participante da salvação desta pessoa. Então faça isso, multiplique essas mensagens. Também eu quero que você faça os seus comentários lá no YouTube, onde está gravada a mensagem, e ali nós podemos acompanhar, saber se está sendo bênção para a sua vida. Você pode sugerir também assuntos para que nós possamos passar para vocês em forma de estudo. Queremos fazer isso. E você também que não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quando você está inscrito no canal e ativando lá o sininho, você vai receber um aviso de que tem uma nova mensagem ali para você ver. Então eu espero que você faça assim. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Jesus.